Olá pessoal, nessa aula daremos continuidade às configurações de flambagem do nosso projeto. Quer fazer um projeto com aço, concreto, madeira, tudo junto? O CIA pode te ajudar. Ele é um software multimaterial. Vamos para a aula. Então a treliça, eu vou pegar aqui esse banzo inferior. Vou clicar aqui. Aqui, vamos ver como é que está configurado, né? Então a gente tem para baixo aqui, a gente tem os travamentos devido às montantes e para lateral devido aos travamentos que a gente lançou. Também só alterar para fator e fator. Então aqui virou o grupo 4. Vamos otimizar aqui a seleção, ó. Pode selecionar tudo assim e tudo assim, tá? Vamos clicar aqui. Esses também não vão ter muita configuração necessária, tá? Só vou alterar para fator e para fator e vou salvar. E aqui as montantes, e tanto as montantes como as diagonais são estruturas que apenas um segmento, porque eles estão articulados, tá? Então vou clicar aqui e só alterar a configuração. Ok? Então todo mundo aqui é de um grupo chamado BG6, tá? E aqui na parte de cima BG5, esse cara aqui também vai ser BG5. Então vamos lá para a próxima estrutura, o mezanino. Então eu vou clicar nesse elemento aqui e vou clicar aqui no padrão. Vocês vão perceber que mesmo esse elemento estando segmentado, né? Porque se a gente olhar aqui, a gente tem uma viga aqui, outra viga aqui, outra viga aqui, né? Então está segmentado. Mesmo estando segmentado, ele vai enxergar isso aqui como um elemento único de uma ponta à outra, tá? Então eu vou clicar aqui e se eu virar, aqui você tem os travamentos, né, no outro sentido. Isso aqui devido às vigas secundárias e aqui os travamentos devido ao posicionamento dos pilares. Novamente, posso botar aqui como fator direto, né? Mas faltou selecionar esses daqui, né? Então, esse elemento. Então, aqui são elementos que você vai ter vários segmentos, tá? Entre barras secundárias aqui, ou vigas secundárias, você tem um segmento, né? Mas ele vai sempre mostrar o correto aqui para mim, de acordo com a quantidade de segmentos. Então, vou selecionar. Já foi aplicado. Essas vigas aqui, elas têm a mesma situação lá das vigas da diagonal, ou das barras da diagonal e montante, né? Então, basicamente, elas são vigas individualizadas, né? Porque elas estão articuladas. Então, eu vou gerar um grupo só para elas, aonde vou botar fator salvar. Tá? Então, todas essas aqui estão no grupo 8. Vou expandir, ó, pega todo mundo. Ou eu poderia até pegar mesmo aquele... Aqui você vai ver outros grupos, né? Porque eu tenho vários grupos aonde eu tenho apenas um segmento. Então eu poderia até usar um desses grupos já pré-existentes. Não teria problema, porque é só a configuração do K igual a 1, né? Travamentos. Os travamentos também, eles estão todos articulados, né? Então, como eu falei lá, eu vou expandir. E eu posso até pegar o grupo 8 aqui, que já está definido. E aqui também, né? Se a gente olhar, a gente tem que ver os travamentos, né? E esse elemento está travado tanto para baixo quanto para o lado, né? Vamos pegar aqui como é que está a configuração do BG8. Então, travamento aqui e travamento lateral.
Então você tem todo mundo nessa mesma situação. Como eu disse, você pode aproveitar ou, se quiser deixar um pouco mais organizado, basta dar continuidade ao gerar os grupos de flambagem. Bom, aqui, travamentos, terças. As terças têm alguns travamentos adicionais, né? Vamos expandir aqui a seleção para pegar todas elas de uma vez. Vou clicar. Então, essa aqui já tem uns travamentos especiais, né? Vamos rotacionar aqui. Então, a gente tem aqui as correntes que estão gerando um travamento intermediário, né? Aqui, nessa direção, elas estão destravadas, né? Tá a linha tracejada. Mas, nesse sentido, ele está dando travado, que é o mais correto. Então, eu vou dizer, esse aqui é o fator, né? E aqui também fator. E vou salvar. E pronto. Todas as minhas terças estão com essa configuração. Então veja que é uma configuração bem rapidinha que você vai fazendo na estrutura. Essa daqui, vamos expandir também. Não tem nada muito em relação aos travamentos ao ser alterado, é realmente só alterar para fator. E é importante também você dar uma olhada em todos os seus travamentos, tá? Esse aqui que é a corrente, também não tem muito nada especial, só basicamente alterar aqui para fator e também para fator. Salvar. E contraventamento de paredes. Esses elementos aqui, posso gerar um grupo só para eles. A gente vai dizer que é fator. Ok. E agora para os outros aqui, a gente pode expandir. E vamos tirar a renderização para ver como é que está a configuração ali no meio. Então aqui no meio o CIA está dando uma posição destravada nesse sentido aqui desse eixo, e no outro eixo como travado. E é realmente a configuração que eu quero deixar aí para minha estrutura. Então vou dizer apenas alterar para fator. E agora a gente só tem realmente os painéis que não tem essas configurações. Vamos voltar aqui para a configuração 2, né? Onde aparece tudo. E tá aí, a flambagem está configurada. O próximo passo, né? Agora, natural, é realmente fazer o cálculo da estrutura e a gente começar a ver resultados. Então, bem aqui, ó, no meio da barra de processos, você tem o calcular. E aqui no calcular você tem algumas configurações, tipo, por exemplo, a quantidade de elementos finitos para o elemento de barra. Então aqui, devido à utilização do modelo de estrutura mista, né, o modelo de análise mista do CIA, ele automaticamente vai botar 4 elementos finitos por barra. Mas se você não estiver usando o modelo de análise mista, um prédio, uma edificação só de aço, aqui vai ficar comum, tá? Você também tem a configuração geral do tamanho da malha de elementos 2D. Mas como aqui a gente está usando o painel de carga, e o deck misto, né? Eles já têm umas configurações próprias, não tem que se preocupar muito com essa configuração de malha. Isso aqui é mais quando você está modelando elementos 2D com chapas metálicas, por exemplo, tá? Um tanque metálico, um silo, algo desse nível. Mas agora a gente vai mandar calcular a estrutura. Esse é o momento mais crucial, né, do final da sua modelagem. Vamos ver o que a gente obtém de resultados. Ó, eu estou obtendo um resultado de translação um pouco alto aqui, ó, 227 milímetros. Provavelmente eu tenho algum problema do meu modelo. Vamos verificar esse problema junto e encontrar qual é o problema. Geralmente, quando dá essa alta deformação, é algum problema de modelagem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui na aba de resultado, né, ou na barra de processos. E na barra de processos você tem aqui vários resultados, como deslocamentos nodais, deformações 3D, tensões 3D, reações, né, e resultantes de reações, forças internas, normal, momento,
cortantes, né? Aqui as tensões 1D. Você tem resultados para estruturas 2D, então forças internas 2D, deformações 2D. Seguindo aqui você tem a lista de material da estrutura e também o protocolo de cálculo da estrutura. E aqui mais no final algumas ferramentas de como você pode obter resultados em elementos 2D. Mas aqui o que é mais importante para a gente dá uma olhada na deformada. A gente teve uma deformada alta, vamos encontrar qual é o problema da estrutura. Na próxima aula vamos falar sobre os resultados da estrutura. Então até lá!